Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Para a gente já ir, então, caminhando para os nossos finalmente da disciplina. A gente quer, então, a- apresentar essa última postagem de aula. E aí, vamos deixar essa semana para vocês realizarem a atividade e até a semana que vem, para a gente, então, fechar a nota de N2. E daí a gente pensa, se for preciso, né, a questão da N3. Então, para a semana da semana, na próxima semana. Ok? Essa imagem aí, não sei se vocês já têm conhecimento dela, mas aqui você tem uma escultura de Moisés, né? E aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, os dez mandamentos, né? Isso aqui para simbolizar a condição de um Estado constitucional, um Estado em que tem as leis específicas e as leis públicas para que todos, governantes e governados, sejam submetidos a essas leis, certo? Na tradição judaica, né, na qual se inscreve o Moisés, eles têm, então, a lei religiosa e a lei política, a lei do Estado é a mesma, entendeu? Então, eles se seguem a Torá, que é a parte da lei do escrito bíblico, né, do Antigo Testamento, que, então, é baseado nessa questão, ok? Então, é só para elucidar mesmo, né, o nosso tema da aula de hoje, então, né, é o Estado constitucional. E esse Estado constitucional, então, nessa aula vai ter uma pegada um pouco de história, para a gente verificar como que ele é constituído, né? Como que chega a essa condição de Estado constitucional, que é uma questão recente, é uma questão, então, da sociedade um pouco mais complexa, da sociedade moderna, na qual se estabelece, então, um perfil de cidadão que vai viver, então, nesse Estado constitucional. E aqui eu tenho essa imagem que vai estar em todos os slides, né? Então, nós temos aqui a bandeira nacional e aí o coletivo, né? Para colocar essa bandeira em pé, para levantar essa bandeira, é um coletivo de pessoas e essas pessoas são tidas como iguais, tá vendo? Não tem tanta diferença entre elas aqui, então todos têm o poder, todos têm a condição de participar desse processo. E os objetivos, então, dessa aula: definir a criação dos estados modernos, aqueles estados ditos constitucionais, apontar a influência das declarações de direitos nas constituições, certo? Então, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, Declaração de Independência dos Estados Unidos, o Right of Bills, que é a Declaração de Direitos da Inglaterra, então, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos também. Então, nós temos essas 4 declarações que eu sugeri aqui no blog, então sugiro que vocês leiam. Não tenha medo, tá? São muito curtas, dá muito bem para você ler, não é aquela coisa que os documentos estão tão longos assim. E eu acho que não poderia existir um jurista que não tenha lido essas declarações e possa falar eu já li a declaração e sei do que se trata. Eu acho que vocês poderiam muito bem conviver com com esse orgulho, com essa até arrogância, dizer, não, de fato eu li essas declarações. Até porque a gente está escutando, eu escuto nos últimos tempos tanta besteira sobre essas declarações ou sobre a ideia de direitos humanos, pessoas que, na verdade, acho que não leu nada desses documentos e ficam falando questões totalmente fora de contexto. Mas então tá aí, eu disponibilizei aí aqui no blog o link de todas elas para que vocês possam ler. E já digo, não são textos muito longos, você tem muita condição de ler isso aí com tranquilidade e ter orgulho de fazer essas leituras. Ok? Então aí o caminho que o autor do texto nos ofereceu, desse texto, né? Então abordar as ideias filosóficas e as revoluções que marcaram a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O sistema feudal para o absolutismo, né? E depois a novidade, né, da modernidade, que é o liberalismo e o Estado social de direito, certo? Então são esses pontos aí que são vivenciados. Dentro de uma contradição, né? Eu tenho aqui o liberalismo, centralização. Absolutismo, centralização. E aí nós temos o liberalismo, que é a descentralização. E se há uma descentralização, então
o contra, né? A ideia contrária. Então, do lado eu tenho o liberalismo, do outro lado eu tenho um Estado social de direito, ok? Nesse estudo, né? Então, fazer também, observar a criação dos Estados modernos para entender a influência dessas constituições, a influência das declarações do direito do homem e do cidadão lá de 1789, que é da Revolução Francesa, nas constituições, né, que nasceram aí, principalmente a brasileira. Nós temos lá a nossa marca, né? Foi deixada a marca dessa declaração na nossa Constituição. Vamos definindo, então, né? O que é um Estado constitucional, né? Tem como característica garantias do império da lei, a lei que determina. Vários direitos e liberdades civis e políticas. Nós somos governados, no Estado constitucional, governados por autoridades, né, competentes, definidas por nós como competentes. Precisa ter a representação nossa. De que forma? Por assembleias, de pessoas eleitas por sufrágio universal e por maioria numérica entre todos os cidadãos. Vocês já estão percebendo que agora, chegando nesse ponto aqui, a gente vai revendo os pontos que nós estudamos até aqui. Essa questão do sufrágio, a representação, partidos, tipos de Estado, né? a formas de governo, esses pontos todos que fizeram parte da nossa disciplina. Ok? Então, precisa ter eleições realizadas a intervalos que são regulares entre candidatos ou organizações que competem aí entre si. Então, no Estado moderno, né, no constitucional, precisa desses elementos. E esse Estado moderno, vamos para a história um pouquinho, como que ele surge? Surge com a burguesia, entendeu? Essa burguesia, então, ela acaba tomando um espaço, né, um espaço na economia, na política, na filosofia. E esse espaço tomou, né, de uma burguesia, de uma nobreza que ali existia e do próprio clero, da própria igreja, tomou esse espaço. O clero, a igreja perde poder. E ela perde poder não para a burguesia diretamente, mas já para os próprios senhores feudais, para os próprios reis que vão nascendo naquele contexto, entendeu? E aí a igreja, que tinha um poder total ali, uma vez que tudo que se desenvolvia passava pela igreja, a igreja não tinha mais esse poder ideológico, social sobre as pessoas. O feudalismo entra em crise, né? Por que entra em crise? Porque já não estava mais, então, garantindo a produção necessária para se manter. Então, havia revoltas de camponeses, havia revoltas ali de servos, entendeu? E, principalmente, o surgimento dessa classe dos burgueses que viviam no sistema feudal, mas não precisavam mais continuar vivendo, não precisavam mais se servir do sistema feudal, porque já estavam descobrindo uma nova forma, uma forma diferente de se manter, né? Que era intermediando os negócios entre os próprios senhores feudais, entendeu? E para, então, organizar essa situação, surgem, então, alguns senhores feudais um pouco mais ricos que os demais, e eles estabelecem, então, um poder absolutista. Então, um poder mais forte ali, um domínio até sobre outros senhores feudais, para se garantir aí uma organização social, ok? Controlar o mercado, controlar as pessoas, se servindo ainda da igreja para manter esse poder ideológico sobre toda aquela situação lá. Só que com o surgimento da burguesia também nós temos uma expansão comercial, certo? Então o comércio vai se difundindo, esses burgueses, então eles vão garantindo com que há uma circulação comercial, uma circulação de produtos aí para essa nova classe se estabelecer, entendeu? E aí, para que então esses reis, né, esses reis absolutistas se mantenha, né, é preciso então o estabelecimento de uma soberania territorial, né, um determinado estabelecimento de uma nação, ali um território, um povo, para que o comércio acaba sendo oficializado
e o comércio se torne algo que de fato seja então garantido, né, o estabelecimento de ganhos, né, e a circulação da economia de modo geral. Não é novidade para nenhum de nós, né, que a igreja ela sempre foi aliada das monarquias, né? Ah, por quê? Porque o rei então defende a igreja e mantém os direitos da igreja, e a igreja mantém todo o poder sobre o rei, o poder do rei, né, sobre as pessoas. Dentro daquela ideia, das primeiras aulas que nós tivemos, do direito divino providencial. Porque quem é o rei? O rei é aquele representante de Deus, porque quem governa é Deus. E aí Deus escolhe o rei e provê o rei para que o rei se torne ali o governador, o governante. Entendeu? Então, o rei governa em nome de Deus, ele é enviado por Deus para governar. Então, ou seja, quem coroa o rei é a própria igreja, né? E aí essa situação não foi se mantendo uma vez dessa nova classe, essa burguesia que nasce. E ela não é da nobreza e também não é a do clero. Mas o clero e a nobreza mantém um luxo financiado por quem paga os impostos. E quem paga os impostos são os mais pobres, né? São aqueles que de fato trabalham ali. E aí o que acontece? Dentro dessas questões medievais, né, crise do feudalismo, falta de um poder centralizado, revolta de camponeses com seus senhores feudais, os reis precisavam buscar caminhos para se fortalecer, entendeu? Uma vez que a coisa não estava mais satisfatória, não estava mais tranquila, não estava mais tão em paz assim. Que caminhos foram esses? Então, esses reis precisavam de achar caminhos dentro da mudança social, econômica, etc., que é, de fato, o que ocorre, a buscar tecnologia para a produção. Entendeu? Então, só a forma que se produzia ali não estava funcionando, então precisava de achar caminhos diferentes e novos. E quem é que ia implementar essa tecnologia? A classe burguesa. A classe burguesa, que é os donos do trabalho, aqueles que conseguiam trabalhar e sobreviver fora do sistema feudal, fora ali da fazenda, né? O sistema feudal é a fazenda autoprodutiva ali, que tem tudo que precisa. Então, essa nova classe, então, descobrindo caminhos para essa produtividade. Isso aí, então, vai se desdobrando, gente. Até chegar, então, a Revolução Industrial nasce dessa chama que se acende aqui, na mudança da Idade Média para a Idade Moderna, a Revolução Industrial, e a coisa vai indo, né? Vai indo até chegar nos nossos tempos aí. No ponto de vista histórico, né, nós só temos aí duas revoluções industriais, né? Agora, do ponto de vista geográfico, tem várias revoluções industriais, né? Ela vai percebendo os elementos aí, até chegar na robótica, na nanotecnologia, nessas coisas de microchip, essa coisa toda da atualidade que nós podemos verificar. Mas como elemento historicamente instituído, né, que estabelece uma forma de governo, estabelece uma forma econômica. Então nós temos a primeira, a segunda revolução industrial, né, e enfim. As consequências, né, desse estabelecimento desse Estado moderno, ou as consequências desses caminhos estabelecidos aí pelos reis, né, para que se garantissem o seu poder. Então nós temos um fortalecimento da burguesia, porque a burguesia então se torna importante para esse processo. Então ela tem que ser valorizada, ela busca o seu valor. Uma expansão além das fronteiras dos negócios que são empreendidos pelos burgueses, né, de fazer a negociação internacional aí. Os burgueses, então, eles passam a estreitar os laços com os monarcas, com os reis, né? Reduz-se impostos, né? Porque os burgueses exigem a redução dos impostos, uma vez que estão gerando riquezas, e aí tem que pagar imposto para sustentar a nobreza não merece esse sustento todo, e ela precisa da produtividade dos burgueses, então reduz impostos, unifica-se moedas, para que o comércio seja mais livre, mais fácil de se estabelecer, e os valores sejam mais claros e evidentes, né? A burguesia apoia a centralização do poder da monarquia. Para quê? Para ter esse espaço no qual negociar, para ter essa unificação da moeda,
para garantir os seus negócios. Então, a burguesia ela é do lado do governo mesmo, nesse sentido. Ok? A crise do sistema feudal, muitas guerras, a própria expansão territorial dos negócios, o clero e a monarquia, a nobreza propriamente dita, entram no processo de empobrecimento, porque eles não produzem nada, e nessa nova ordem mundial aí, para que se estabeleça, precisa da produtividade, né? Então, eles que não trabalham, então não produzem, então empobrece. E aí nós temos o Estado moderno de caráter absolutista, ok? E, então, veja bem, nós temos a primeira definição aqui. Nós temos o Estado constitucional, que no Império da Lei, etc. Aí, a mudança do sistema feudal para o sistema, para a modernidade. Então, nós passamos pelo Estado absolutista. No Estado absolutista, os senhores feudais não têm poder de legislar mais, né? Eles não têm exército, porque eles não conseguem financiar esse estabelecimento do exército. Eles perdem a soberania para administrar todos os negócios ali, uma vez que nós temos um rei, esse rei tem um poder um pouco maior, e esse rei determina até sobre o feudo do senhor feudal. E o senhor feudal obedece por quê? Porque o rei tem o exército para protegê-lo, né, no sistema de vassalagem que se estabelece ali. Ok? Então aí tem esse poder absolutista, um rei determina o poder que ele tem o conchavo com os burgueses para produzir, e aí ele tem o domínio sobre os demais senhores feudais. Então o Estado absolutista é aquele em que tem um rei que tem um poder absoluto, um poder total sobre tudo e sobre todos no seu Estado. Entendeu? E isso é, de certa forma, conveniente para o burguês, uma vez que, mesmo na condição absolutista, o burguês ele tem ali o direito, né, mantido para ele, garantido para ele o direito dele fazer o que ele sabe fazer, que é o trabalho, no caso comercial. Então, quais consequências que nós temos aí? Com o surgimento do Estado moderno e o fortalecimento dos reis, o clero deixou de ocupar um espaço de autoridade, e o que foi, então, a grande transformação para aquela época. No lugar do clero, quem subiu foi a própria a burguesia, né, que se fortalece, expande os negócios, estreita seus laços com a monarquia, garante redução dos impostos, unifica moedas, entendeu? A burguesia, então, ela está do lado dos reis, ok? As tropas militares, né, do rei, que defendia só rei e clero antigamente, agora passa a defender também os próprios burgueses. Então, a novidade está aqui. As tropas militares zelam pela segurança do rei, segurança dos nobres, né, a classe social, mas também dos burgueses que saíam para vender além das fronteiras, né, dos seus negócios. Ok? Então, para que essa coisa aconteça, né, surge uma outra situação que é a burocracia. Porque eu preciso, então, que o rei ele tem que ter os funcionários que hoje, os funcionários públicos, né, chamados hoje, precisava de pessoas, então, para criar as leis, né, pessoas que entendessem de administração de povos e tudo mais, para criar as leis, para cobrar impostos e fazer outras atividades que eram aquela questão do governo propriamente dito, entendeu? E normalmente são pessoas de nobreza que faziam esse serviço, eram os funcionários que tinham funções específicas e eram nomeadas, né? Nomeadas pelo rei. Então aqui é o caráter burocrático, é o caráter da burocracia, que se nomeavam pessoas para fazer a administração do reinado, da monarquia. Ok? Então, nós vamos encerrar por aqui, que é essa parte introdutória, e aí você clica logo abaixo, nós vamos seguir, então, com as definições aí do Estado liberal e o Estado de caráter social.